Baluarte Cultura, Ministério da Cultura, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Wilson Sons apresentam Brasil de Turru Educação Musical. Videoaula de trompete, Professor Gessé Sadoc, parte 2 de 4 partes, 2016. Bom, gente, então, a gente falando de série harmônica, né? Aqui em cada posição dessa que a gente usa, a gente consegue ter uma série harmônica, né? Sem mudar a digitação, a gente consegue algumas notas a mais. Então, e assim por diante, né? Você vê que cada posição por ela só, ela tem pelo menos de 5, 7, 8 notas que você pode usar sempre. As notas mais agudas, né? Que aí o céu é o limite. Você pode ter essa série harmônica mais ampliada que você puder à medida que você for praticando isso. Bom, então essa série harmônica combinada com as posições nos dá a possibilidade de fazer essa escala cromática, ou a escala diatônica, né? Essas combinações de digitação, a gente acaba tendo diferenças na afinação das notas, né? Então, por exemplo, isso é notável quando a gente vai mudar de oitavas, por exemplo, né? Se eu usar a mesma posição para determinadas notas, a afinação não fica tão definida assim. Por exemplo, o Dó sustenido, que a gente usa aqui na região 3, né, que seria a 7ª posição, com os 3 dígitos aqui. Então, se eu for tocar oitava acima, essas duas notas, quer dizer, essa posição aqui, ela já deixa o som da oitava de cima um pouco mais fechado, um pouco mais com resistência, né? Então, como a gente na 4ª posição, a gente tem essa nota na oitava, leva o trompete aos lábios. Aí a gente prefere usar essa aqui, né? Talvez em algum momento que você queira uma sonoridade específica e tal, você vai usar essa aqui, mas é bem raro. Então, assim, a maioria do repertório do trompete está escrito nessas 2 oitavas que compreendem a região 3 e 4, né? Então, você vai ver que eu vou mudar de oitava algumas notas. Agora aqui eu vou mudar Dó sustenido, Ré sustenido e Mi. Entendeu? É justamente porque, dependendo da oitava, as posições elas respondem com uma sonoridade diferente. Bom, então vamos falar um pouco aqui sobre a forma de segurar aqui o trompete, né? Bom, a gente mantém ele fixo aqui com a mão esquerda. Eu gosto de pegar dessa forma aqui com o meu dedo aqui, ou anelar ou médio, nesse anel da 3ª volta, que eu tenho apoio para poder fazer esse movimento da afinação. E a gente pode usar o polegar para usar esse recurso da 1ª volta auxiliar também, né? Tem que segurar com uma determinada firmeza aqui, mas de uma forma que você não perca essa mobilidade, né?
E aqui a mão esquerda eu gosto de dar o apoio com o polegar aqui entre o primeiro e o segundo pistão, fazer uma espécie de um C aqui, né, para que o movimento dos dedos aqui fique mais relaxado, né? Você tendo apoio aqui embaixo, fica mais relaxado aqui. Esse dedo aqui é só para ajudar a manter a mão nessa posição aqui, né? E aí você tem essa combinação aqui que, para mim, é que eu acho mais confortável, né? Com relação à postura de tocar, eu acho que o ideal é que você se sinta assim relaxado e ao mesmo tempo assim uma postura mais ereta, natural, né, sem ficar se esticando, para que você consiga ter a respiração de uma forma mais natural, mais orgânica, né? E no caso do instrumento, né, esse ângulo aqui, ele não pode ser tão para baixo assim ou tão para cima. Tem que criar esse movimento natural aqui, né? O rosto, a forma natural aqui, para que você possa tocar sem estar tensionado. Trompete paralelo aos ombros. E essa postura também ajuda para que o ar, né, que a gente usa, né? A gente fala muito sobre coluna de ar, que é essa reta que o ar toma, né, para essa direção, para que também ela possa fluir de uma forma mais orgânica também, né? Bom, então, seguindo nesse raciocínio de emitir o som, de coluna de ar, né, uma coisa que eu gosto de pensar na hora de tocar é que o ar ele tem que ser constante, né, para que o som possa ser assim o mais uniforme possível, né, para que não haja oscilações, né, que você não queira fazer, né. Tem hora que a gente quer fazer a oscilação como leva o trompete aos lábios, né? Eu estou usando oscilações do ar. Mas quando a gente está estudando, o ideal é que a gente consiga produzir esse som uniforme, né? Para isso a gente estuda notas longas, né? Justamente para que a gente consiga isso. Eu gosto de pensar, às vezes, numa ilustração que se usa muito, que é como se fosse soprar numa folha de papel e ela tivesse que ficar numa inclinação constante à medida que você sopra, sem ficar balançando, né? Então, ela sobe e fica naquela inclinação. Isso seria uma forma bacana de ilustrar essa constância da coluna de ar, né? Você não tem que soprar com uma força que seja mais do que suficiente, né? E também nem menos, né? Tentar criar essa uniformidade, né? Não precisa ser soprar forçando o som e nem segurando. Não. Deixando o som reto, né? Mesmo que você vá variar entre dinâmicas de forte e piano, tentar manter essa uniformidade. A ideia é essa. Então, você pode praticar primeiro mantendo uma dinâmica só,
né? Para você conseguir notar o que está acontecendo com o ar, né? E aí, aos poucos, à medida que você vai se sentindo confortável, você vai criando as variações de dinâmica, certo? Porque aí vai trazendo uma naturalidade maior para a produção do som. Fim da aula. Patrocínio: Lei de Incentivo à Cultura, Rio 450 anos, Cultura Presente, Prefeitura do Rio, Wilson Sons, Schlumberger. Realização: Baluarte Cultura, Quarteto Radamés Inátali, Ministério da Cultura. Apoio: Elo Group.